Galera, os comentaristas da Plim Plim resolveram analisar a vitória do Palmeiras contra o Cruzeiro e também, claro, aconteceu aí a vitória do Botafogo contra o Internacional. Será que o Verdão vai conseguir o título ainda, hein? Será que o Botafogo vai dar essa pipocada monstra dentro de casa contra São Paulo, que é rival do Palmeiras e que não quer ver o Palmeiras campeão? Será? Rapaz do céu, hein? Olha só o que os comentaristas estão falando aí dessas possibilidades, hein? Ferreira, que também está na disputa do título, então vamos ouvir o outro português, que também ganha muito aqui no Brasil. Abel Ferreira fala sobre a vitória do Palmeiras em Belo Horizonte. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Gostaria de ouvir a sua avaliação. Mais uma partida, assim como foi contra o Grêmio no Allianz Parque, em que o Palmeiras encontra um grande goleiro do outro lado, né? A sensação ali no primeiro tempo é que o Palmeiras poderia ter resolvido as coisas já, se não fosse o Cássio. Qual é a avaliação que você faz da partida de hoje e em relação às mudanças também, né? Esperávamos um Mike na direita, foi uma questão física hoje para você ter utilizado o Giai entre os titulares, colocando o Caio no banco, o Vanderlan entrando na lateral esquerda e a saída também do Rony para a entrada do Flaco hoje como titular. Obrigado, Abel. Olha, boa noite a todos, muito sucinto. Sim, o Mike teve um ano muito difícil, dos 4 que nós estamos aqui, acho que este foi o pior ano dele em relação àquilo que é a consistência no treino e a parte física. Ele sabia que, os dois sabiam que com a expulsão do Rocha, onde eles ia jogar e para aquilo que foi a semana de treinos e as dificuldades que o Mike teve, achei que devia meter o Giai. Em relação ao centroavante, tem a ver com o momento de cada um. É verdade que nenhum nem outro vivem um momento muito inspirado naquilo que tem a ver com fazer golos. O que é que me custa? Custa-me nós sermos a equipa com mais golos num campeonato, custa-me chegar tantas vezes ao último terço e essa responsabilidade do treinador é levar a equipa em condições até o último terço, até à zona do golo, mas depois é a criatividade e a qualidade dos nossos jogadores, o acerto e a calma no momento de meter a bola. E por isso é que às vezes quando falamos o que é jogar bem ou jogar mal, é fazer 2 remates e ganhar o jogo, é fazer como hoje nós podíamos ter chegado ao final da primeira parte com o jogo resolvido. Mas pronto, acho que a nossa equipa, mesmo com tudo isso, é uma equipa resiliente, é uma equipa que, na minha opinião, joga um bom futebol, uma equipa que nunca desiste, que cria oportunidades umas atrás das outras. Nem sempre faz aquilo que produz, é verdade, mas um orgulho tremendo destes jogadores, por aquilo que tem sido todas as vicissitudes deste ano. Nos jogos decisivos sempre os mesmos árbitros, mas enfim, vamos continuar a lutar até ao fim. Acho que tivemos este mérito de ser a única equipa que conseguiu, ou contar a conseguir bater frente com este poderoso Botafogo, não é? Como eu vos disse, há 4 anos era uma equipa que estava na segunda liga e fruto do investimento que fez, fruto da qualidade dos seus recursos humanos, acho que tem tudo para ser campeões. Ainda para mais vão jogar em casa contra o São Paulo, portanto vamos nós procurar em nossa casa fazer o que temos que fazer para depois irmos de férias com a consciência tranquila de que tudo fizemos até ao fim, como fizemos em todas as competições que nós disputamos este ano. Foi com a Copa, onde lutamos até ao fim, os mesmos árbitros sempre, golos sempre esquisitos, Botafogo a seguir para a Libertadores, 2 equipas que acabaram por nos eliminar e ser as 2 campeãs, e nós continuamos, 4 anos sempre a discutir títulos e vamos continuar a fazer isso. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. No último jogo do Palmeiras, no Allianz Parque, contra o Botafogo, infelizmente, vimos muitas cenas de torcedores do Palmeiras se confrontando dentro do estádio, algumas cenas de violência. O que esperar do ambiente para essa última rodada contra o Fluminense, onde o título é muito difícil para o Palmeiras? E uma segunda pergunta também com relação ao planejamento. Você falou na última entrevista coletiva que o planejamento para 2025 já estava bem encaminhado. Hoje,
a não entrada de Dudu e Rony, as não entradas, né, de Dudu e Rony, significam um possível fim de ciclo desses atletas, ou você conta com eles para o próximo ano? Boa noite. Houve confrontos com os nossos torcedores. Lamento. Eu acho que ainda hoje é uma tristeza ver este estádio vazio. Acho que fica bem visível a falência da sociedade, a falência da harmonia, mas isso é algo que são questões políticas. É triste num jogo importantíssimo como era hoje, quer para o Palmeiras, quer para o Botafogo, o jogo ser à porta fechada. O que tu me estás a dizer eu não sabia, mas lamento também, se isso aconteceu dentro do nosso estádio, lamento. O futebol ou deve ser, ou devia ser, um espaço onde as pessoas levam as suas famílias, onde vão curtir, onde se vão divertir, onde vão puxar pela sua equipa, cada um a torcer pelos seus, mas isso tem a ver, como te disse, com a falência daquilo que são os valores da sociedade, o que é mais importante, o que é mais ou menos importante. Já disse que o futebol, sim, é a coisa mais importante das menos importantes, mas se isso aconteceu, lamento muito. Estamos em pleno século XXI, é triste quando se tem que fechar estádios para não haver torcidas, é triste quando só há torcida única, mas enfim, acredito que com os anos isto vai mudar. Na Europa também foi assim, há muito que isso foi abolido. Mas como disse, acho que em relação a isso, para voltar a resumir, é a falência daquilo que são os valores da sociedade. Quando tu não sabes viver em sociedade, quando não estás em harmonia, quando tu não respeitas o próximo, porque o seu adversário nos ganhou, porque foi mais feliz, porque foi mais eficaz, porque nós tivemos 4 oportunidades antes do nosso adversário chutar uma única vez à baliza e nós não conseguimos fazer. Temos que aceitar que a eficácia do jogo também conta, não é preciso chutar muitas vezes. Há equipas, como te disse, chutam 2 vezes, fazem um golo, chutam 3, fazem golos e ganham. Isto tem tudo a ver com aquilo que é a eficácia, mas lamento profundamente se isso aconteceu, e tudo o que seja ações de violência, sou redondamente contra tudo o que seja discriminação, violência. Não devia ser assim, mas como te disse, isso acaba por ser a falência daquilo que é vivermos em sociedade, em respeitar o próximo, sem ter que o ofender, ou porque ele tem mais, ou porque o clube ganhou, enfim. Mas tem a ver com coisas que eu já falei, e acredito que com o tempo, com a educação, isso vai melhorar. Em relação ao resto, sim, o planeamento está feito, e vocês no devido tempo irão saber. Os jogadores, todos eles têm contrato, portanto ninguém vai embora se não quiser. Tanto seja qualquer dos jogadores que vocês falam, mais do que falar nisso é falar da nossa entrega, falar da nossa qualidade, falar daquilo que é a nossa resiliência e da qualidade de jogo que foi hoje, e na minha opinião da qualidade de jogo que tivemos até o momento em que o Rocha foi expulso. Mas enfim, estamos com uma série 15 jogos onde perdemos 2 e vamos lutar até ao fim, mas sabendo que acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. O Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete, e se temos que nos queixar de alguém é de nós, porque no jogo que tivemos em casa não fomos competentes o suficiente para daquelas 4 ou 5 oportunidades que tivemos primeiro com o nosso adversário e não consegui fazer uma, e na primeira vez que o nosso adversário fez golo. Aliás, foram 3 golos de bola parada, escanteio, tiro de meta e outro escanteio. Abel. Tá aí, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Antes ouvimos Arthur Jorge, o treinador do Botafogo, o treinador campeão da Libertadores. Agora, só para vocês entenderam, se é que entenderam como eu, nessa última questão, o Abel respondendo, né, a um repórter sobre o que vai ser a última rodada e sobre o planejamento para o ano que vem, ele diz de maneira irônica, e pelo menos é o que eu entendi da resposta, ele diz assim, sobre a última rodada, o fato do Botafogo precisar apenas de um empate na última rodada, e eles dizem assim, vocês sabem como é o futebol brasileiro, vocês conhecem melhor do que eu. Dá a impressão, pelo menos a mim, deu a impressão dele dizendo que o São Paulo talvez não se esforce muito para vencer o Botafogo ou tirar pontos do Botafogo,
tirar pontos não serve, né? São Paulo precisa vencer o Botafogo para dar o título para o rival Palmeiras, né? Eu entendi assim. E você, Mansur? Olha, para mim só ficou uma frase solta e mal explicada. Eu espero que ele não tenha se referido a isso. Porque eu acho que por vezes... Aliás, acho que no pré-jogo, pelo amor de Deus, eu não quero ser mal entendido, eu acho que eu não tenho aqui... Eu tenho direito de dar a minha opinião, eu não tenho direito de dizer como os outros devem trabalhar. Enfim, não tenho esse direito. Eu, pessoalmente, não gostaria sequer de conversar sobre essa hipótese. Porque isso é a deformação completa dos mais básicos valores do esporte. Eu parto do princípio de que nenhum profissional vai fazer isso. E eu não posso levantar essa suspeita se eu não tiver nenhum indício sequer de que isso vai acontecer. É a mesma coisa que eu olhar para um árbitro de futebol entrando em campo e conversar com outro. Será que ele se vendeu? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho nenhum indício disso. Eu não tenho esse direito. Então, para mim, eu parto do princípio de que é um jogo de futebol com um time com muito mais a jogar do que o outro. E essa partida vai ser disputada. Se emergir algo fora dos padrões, aí a gente passa a comentar. Se houve da parte do Abel alguma tentativa de deixar esse tipo de questão jogada no ar, mesmo que na entrelinha, ele estraga uma entrevista que ia magnificamente bem até ali, porque ele fala sobre questões de educação, sobre o estádio vazio, que foi uma cena muito triste que a gente viu em Belo Horizonte, sobre questões de combate à violência, sobre questões de resolver esses problemas estruturais do Brasil em relação ao comportamento do torcedor através da educação. Tudo isso foram ótimas mensagens. Se ele resolveu jogar no ar isso aí, eu acho que ele estraga essa entrevista toda. Espero que não tenha sido isso, não tenho essa capacidade de captar o que ele quis dizer. E acho que precisam ser respeitados todos os profissionais que vão ao campo no domingo, inclusive os do São Paulo, que são homens, são chefes de família, pessoas de caráter, profissionais que, em respeito à profissão, eu tenho absoluta certeza que vão se comportar como tem que se comportar. E a gente precisa entender também que tem muito mais a jogar de um lado do que de outro. A questão motivacional ela é fundamental para a última rodada. O São Paulo vai sem grandes ambições, ou praticamente nenhuma ambição no campeonato, porque já conquistou o máximo que poderia até aqui, que é a vaga na fase de grupos da Libertadores. Não pode conquistar nada além disso. Mas a prática nos mostra ao longo dos anos que muitas vezes não há grande esforço de um time premiar um grande rival com uma vitória para dar a esse rival um título, por exemplo. A gente lembra, o exemplo que me vem mais claro na cabeça é aquele Flamengo e Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. É uma absoluta vergonha. Assim, em que quem foi a campo, o Grêmio sequer coloca titulares, dispensa titulares, coloca reservas em campo. Só para deixar claro, para mim quem foi, eu não tenho nenhum indício de que quem entrou em campo não tentou ganhar o jogo. Não, isso agora, não. Institucionalmente, o comportamento do clube em relação àquele jogo é um absoluto desrespeito aos mínimos valores esportivos. Quando você praticamente induz uma situação em que o clube institucionalmente cria uma situação em que torna mais difícil que ele próprio ganhe uma partida de futebol. Ele se prepara para um jogo totalmente diferente do que ele se preparou nas outras 37 rodadas do campeonato. Isso é uma deformação do mínimo valor esportivo. As pessoas devem respeito ao campeonato, ao público, a uma competição que tem 38 rodadas, começa na primeira e termina na 38ª. O que a gente viu em 2009, ali a gente pode dizer, o comportamento não dos profissionais, que foram a campo, os que o clube decidiu mandar a campo, foram fazer o melhor que eles podiam, que era muito menos do que, em tese, poderiam os principais jogadores do Grêmio naquela altura. O comportamento institucional do clube, ali sim, para mim, é vergonhoso. Isso, eu não gosto do uso dessa palavra em futebol, aquilo é um vexame. Eu não consigo qualificar como vexame o sujeito ir a campo, tentar o seu melhor, perder de 7-0. Para mim, é do esporte. Se um comportamento como esse, que desvirtua uma competição, é um vexame. Você quer saber a opinião do Alex? Porque o Alex esteve em campo, sabe como funciona a pressão da própria torcida para entregar o jogo para o adversário, né? Não que os jogadores façam isso, mas há uma pressão da torcida com a diretoria, para que o elenco não se esforce ao máximo, para não dar um título ao rival. E como promessa aqui é dívida, prometi que o Alex ia falar sobre o assunto, porque a gente sabe como funciona o futebol brasileiro e essa questão da rivalidade, que é algo latente e que todo clube passa em algum momento, né? Eu lembro o quanto o grafite, por exemplo,
foi xingado pela torcida do São Paulo quando marcou aquele gol contra o Juventus no Campeonato Paulista, que livrou o Corinthians do rebaixamento. O Corinthians seria rebaixado se o São Paulo não tivesse vencido o Juventus naquela partida. E com um gol do Grafite, o São Paulo venceu o Juventus e livrou o Corinthians de um rebaixamento no Campeonato Estadual. Né? Então, a rivalidade é muito forte aqui no Brasil e às vezes fala por si só, né, Alex? E acaba natural. Nenhum resultado ele vai e nem pode passar por cima de princípios e valores, cara. Isso daí é de cada um. Você que escolha praticamente a pressão que você quer receber, né? Isso é de cada entidade, daquele que está dirigindo esse time, essa equipe nesse momento, mas a pressão externa, ela acontece, juros de morte, uns negócios assim que às vezes você duvida, fala, não é possível, cara, chegar num ponto desse jeito, porque profissionais entrarem para perder um jogo, cara, assim, eu de coração, cara, eu nunca vi. Fala que nunca aconteceu no futebol. Lógico, a gente já ouve histórias e tudo aí. Eu não presenciei estando, né? Que você pode, naturalmente, em algum momento... Quem que vai querer ajudar o rival? Ninguém quer ajudar o rival. Entre as rivalidades, você torce contra. Ainda mais quando a sua vitória não leva o seu próprio clube a nada além do que você já tem. Só que no Brasil também tem uma situação que acho que tudo faz sentido a partir do momento que você encontra um culpado, né, cara? Assim, né? Quem que é? É só isso para fazer sentido. Então não conquistei os pontos necessários e agora, de repente, na última rodada, pode ser que o culpado pelo título do Botafogo é o São Paulo. Isso aí, na verdade, não existe. Onde o São Paulo, desde o ano passado, não faz uma campanha boa fora de casa de maneira nenhuma. Mas é óbvio que daí depende do que vai acontecer. De que maneira que você vai lidar com esse momento. Né? Você ir lá e perder um jogo ou não ganhar, tudo bem, você pode ler. Agora, essa questão de você não levar ninguém, é lógico que daí você vai escolher algo que vem pra cima de você. Sabe qual é? Vou te dizer aqui, vou antecipar, não sei se vai acontecer, não tenho nenhuma informação nem nada disso. Sabe como a desculpa pronta para, por exemplo, não fazer um jogo à vera contra o Botafogo? Antecipar as férias dos jogadores, né? Pensando, vai falar, tem um calendário difícil para a próxima temporada, o Campeonato Paulista vai começar mais cedo, então o São Paulo decide institucionalmente dar férias mais cedo aos seus principais jogadores para de repente voltar mais cedo lá. Não vai conseguir explicar e justificar, né? Vai arrumar um problema realmente ainda maior. Já houve, né? Aqui no Brasil, algo assim. Isso a gente fala pelo julgamento dos outros, então aí a escolha realmente ela é de cada um, mas de verdade, eu nunca vi isso. De derrubar treinador e de o cara ir pro jogo e falar, não, eu vou perder, eu vou fazer gol contra. Aí realmente é um absurdo, o julgamento ele vai vir de acordo com a sua atitude dentro de campo, né? Lembrando que o Palmeiras também enfrenta um rival, né, do Botafogo, o Fluminense. A diferença é que o Fluminense pode precisar de pontos na última rodada, dependendo do que vai acontecer amanhã. Né? Porque a tabela diz o seguinte, amanhã o Fluminense pode se livrar matematicamente do rebaixamento. Para isso, ele precisa vencer o seu jogo contra o Cuiabá, certo? Estou até abrindo aqui para não falar nenhuma bobagem. Se ele vencer o seu jogo contra o Cuiabá amanhã, ele vai a 43 pontos e vai precisar que o Atlético Paranaense pelo menos empate com o Bragantino. Se o Atlético Paranaense em casa empatar ou vencer o Bragantino e o Fluminense vencer o Cuiabá, acabou. O Fluminense está livre do rebaixamento e não precisa de nada na última rodada. O Palmeiras, por sua vez, fez a sua parte hoje diante do Cruzeiro. A gente já mostrou a entrevista do Abel Ferreira falando sobre esse jogo. E o Villani, o Alexandre Losetti e o Fábio Júnior transmitiram esse jogo no Premier e trazem detalhes para a gente a partir de agora. Chega mais, Guga! Grande Diniz, amigos da mesa, amigos do Troca de Passes. Foi daquele jeitinho, coração quente, cabeça fria, coração quente, né? Que o Palmeiras venceu de novo com o garoto Estevão, de apenas 17 anos, decidindo para mim o craque do campeonato, não sei para vocês. 2-1 para o Palmeiras, placar final. A decisão na disputa do título fica adiada para a última rodada. O Cruzeiro, por sua vez, se atrapalha na briga por Libertadores, porque vai ter que vencer o Juventude fora de casa e depende ainda do que vai fazer na rodada o Bahia contra o Atlético Goianiense, já rebaixado. Tenho aqui esses dois craques, gente. Fábio Júnior, Ale Losetti, a partir de agora, para análise da vitória do Palmeiras 2-1 em cima do Cruzeiro. Começo por você, Fábio Júnior. Olha só,
Foram 29 finalizações do Palmeiras contra 9 do Cruzeiro, amigo. Olá. O Cruzeiro até chegou em alguns momentos, né, para finalizar, mas o Palmeiras, no meu entendimento, o Palmeiras teve o controle do jogo durante grande parte, né? Conseguiu conduzir melhor as jogadas ofensivas, criando mais jogadas, usando bastante o Estevão do lado direito, mas chegando também pelo lado esquerdo em alguns momentos. Cruzeiro com uma certa dificuldade, principalmente no setor defensivo, né? E aí dava muito espaço. O Palmeiras, com a qualidade que ele tem na frente, foi empilhando oportunidades, empilhando chances. Tanto que o Cássio, para mim, foi, independente do resultado, foi um dos grandes destaques da equipe do Cruzeiro, porque fez ótimas defesas. Senão o placar poderia até ter sido diferente. A gente está vendo aí uma das poucas finalizações do Cruzeiro. Mas realmente, no meu entendimento, eu acho que o Palmeiras vence, e até porque buscou mais o ataque, propôs mais o jogo e realmente conseguiu as finalizações para conseguir vencer o jogo, né? Ale Losetti, o que o Cássio pegou, amigo, estamos vendo, não está escrito no gibi. Olá. Tudo bem, amigo? Abraço ao Troca. Principalmente no primeiro tempo, aquela defesa que a gente viu ali, a queima-roupa do Estevão, né? O cruzamento e o chute do Estevão. Foi muito impressionante, assim como foi impressionante. Esse é o gol do Cruzeiro, né? Marlon pro Matheus Pereira, tacada de sinuca, como você muito bem narrou. Muita categoria no chute. Gol que se origina de um passe errado do Aníbal pro Giai. Os dois sairiam minutos depois. O Abel ficou irritado. Mas eu dizia que eu fiquei impressionado como o Cruzeiro se defendeu mal. Defendeu mal a área, defendeu mal o acesso do Palmeiras à área, a bola cruzando, chegando muito facilmente aos atacantes do Palmeiras, sem que os defensores do Cruzeiro sequer tocassem na bola ou dividissem a bola. Muito diferente, por exemplo, do Palmeiras, que fez um jogo muito longe da perfeição, muito longe. Cometeu também erros, mas sempre tinha os seus zagueiros competindo e se recuperando para bloquear uma finalização, para atrapalhar um chute, menos no lance do gol do Matheus Pereira. Logo depois o Abel fez 3 mudanças e aí os bancos começaram a fazer diferença. Entraram no Palmeiras jogadores muito mais prontos, bem informados, já com capacidade de decidir um jogo ou de virar um jogo, como o Maurício, que fez o gol na jogada do Richard Rios. O Palmeiras começou a atacar com os 2 laterais, o Mike e o Vanderlan, depois o Caio Paulista, com um trio de meio campo que tinha Richard Rios, Veiga e Maurício, mais os 2 atacantes, Estevão e Lopes. Era muita gente chegando. O Palmeiras retomou o controle e o Cruzeiro não foi capaz de sair, não é nem de uma pressão, mas do domínio, da posse de bola. Ficou um Cruzeiro muito espaçado no final, tentando atacar com alguns jogadores, defendendo com outros, sem meio campo, e o Palmeiras chegando, mas finalizando mal, concluindo mal as jogadas até o lance que determina qual é a prateleira de cada jogador, Guga. Um lance em que um garotinho de 17 anos vai pegar a bola, vai dar um beijinho, como você antecipou, e vai dar um chute magistral no ângulo, manter o Palmeiras vivo nessa disputa. Não foi um jogo bem disputado, mas foi um jogo muito emocionante, com muitas possibilidades, aberto, e que o Palmeiras, acho que até pela pressão externa, do senso de urgência e de um ambiente estranho, sem torcida, errou muito, mas saiu vitorioso com mais esse golaço, para mim, do craque do campeonato. Esse é o detalhe, o beijo na bola, a conversa com a menina, com toda intimidade. E que batida. Olha a alavanca, amigos do Troca, que ele faz. Até perguntei para o Fábio Júnior se o Cássio demorou para reagir, apesar do ótimo jogo que o Cássio fez. Fábio Júnior entendeu que não, que foi muito mais mérito do garoto Estevão. Por outro ângulo, na Golcan, a câmera de dentro do gol, nem jogando a luva, viu? 2 para o Palmeiras, placar final, 1 para o Cruzeiro. E aí, num campeonato de Gerson, Savarino, Luiz Henrique, é ou não é para vocês o craque do campeonato? Diniz, bom programa. Pessoal, enquanto muitos diziam que hoje, né, o Palmeiras não conseguiria vencer o Cruzeiro, e de virada o Palmeiras venceu, e com um golaço de Estevão já no finalzinho da partida, agora foi levado o jogo para domingo. Então o título será decidido domingo e o Palmeiras sim tem chances de ser campeão. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Antes de passar para você, claro, vamos ver como é que tá o humor do Abel? Vamos ver o que ele vai falar? Bora? Vamos nessa. Olha, boa noite a todos. Muito sucinto. Sim, o Mike teve um ano muito difícil. Dos 4 que nós estamos aqui, acho que este foi o pior ano dele em relação àquilo que é a consistência no treino e a parte física.
Ele sabia que, os dois sabiam que com a expulsão do Rocha, um deles ia jogar e para aquilo que foi a semana de treinos e as dificuldades que o Mike teve, achei que devia meter o Giai. Em relação ao centroavante, tem a ver com o momento de cada um. É verdade que nenhum nem outro vivem um momento muito inspirado naquilo que tem a ver com fazer golos. O que é que me custa? Custa-me nós sermos a equipa com mais golos num campeonato. Custa-me chegar tantas vezes ao último terço, e essa responsabilidade do treinador é levar a equipa em condições até o último terço, até à zona do golo, mas depois é a criatividade e a qualidade dos nossos jogadores, o acerto e a calma no momento de meter a bola. E por isso é que às vezes quando falamos o que é jogar bem ou jogar mal, é fazer 2 remates e ganhar o jogo, é fazer como hoje nós podíamos ter chegado ao final da primeira parte com o jogo resolvido. Mas pronto, acho que a nossa equipa, mesmo com tudo isso, é uma equipa resiliente, é uma equipa que, na minha opinião, joga um bom futebol, uma equipa que nunca desiste, que cria oportunidades umas atrás das outras. Nem sempre faz aquilo que produz, é verdade, mas um orgulho tremendo destes jogadores, por aquilo que tem sido todas as vicissitudes deste ano. Nos jogos decisivos sempre os mesmos árbitros. Mas enfim, vamos continuar a lutar até ao fim. Acho que tivemos este mérito de ser a única equipa que conseguiu, ou contar a conseguir bater frente com este poderoso Botafogo, não é? Como eu vos disse, há 4 anos era uma equipa que estava na segunda liga, e fruto do investimento que fez, fruto da qualidade dos seus recursos humanos, acho que tem tudo para ser campeões. Ainda para mais vão jogar em casa contra o São Paulo, portanto vamos nós procurar em nossa casa fazer o que temos que fazer para depois irmos de férias com a consciência tranquila de que tudo fizemos até ao fim, como fizemos em todas as competições que nós disputamos este ano. Foi com a Copa, onde lutamos até ao fim, os mesmos árbitros sempre, golos sempre esquisitos, Botafogo a seguir para a Libertadores, 2 equipas que acabaram por nos eliminar e ser as 2 campeãs. E nós continuamos, 4 anos sempre a discutir títulos, e vamos continuar a fazer isso. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. No último jogo do Palmeiras, no Allianz Parque, contra o Botafogo, infelizmente vimos muitas cenas de torcedores do Palmeiras se confrontando dentro do estádio, algumas cenas de violência. O que esperar do ambiente para essa última rodada contra o Fluminense, onde o título é muito difícil para o Palmeiras? E uma segunda pergunta também com relação ao planejamento. Você falou na última entrevista coletiva que o planejamento para 2025 já estava bem encaminhado. Hoje, a não entrada de Dudu e Rony, as não entradas, né, de Dudu e Rony, significam um possível fim de ciclo desses atletas, ou você conta com eles para o próximo ano? Boa noite. Houve confrontos com os nossos torcedores. Lamento. Eu acho que ainda hoje é uma tristeza ver este estádio vazio. Acho que fica bem visível a falência da sociedade, a falência da harmonia, mas isso é algo que são questões políticas. É triste num jogo importantíssimo como era hoje, quer para o Palmeiras, quer para o Botafogo, o jogo ser à porta fechada. O que tu me estás a dizer eu não sabia, mas lamento também, se isso aconteceu dentro do nosso estádio, lamento. O futebol ou deve ser, ou devia ser, um espaço onde as pessoas levam as suas famílias, onde vão curtir, onde se vão divertir, onde vão puxar pela sua equipa, cada um a torcer pelos seus. Mas isso tem a ver, como te disse, com a falência daquilo que são os valores da sociedade, o que é mais importante, o que é mais ou menos importante. Já disse que o futebol, sim, é a coisa mais importante das menos importantes, mas se isso aconteceu, lamento muito. Estamos em pleno século XXI. É triste quando se tem que fechar estádios para não haver torcidas. É triste quando só há torcida única. Mas enfim, acredito que com os anos
Isto vai mudar, na Europa também foi assim, há muito que isso foi abolido, mas como disse, acho que em relação a isso, para voltar a resumir, é a falência daquilo que são os valores da sociedade, quando tu não sabes viver em sociedade, quando não estás em harmonia, quando tu não respeitas o próximo, porque se o adversário nos ganhou, porque foi mais feliz, porque foi mais eficaz, porque nós tivemos 4 oportunidades antes do nosso adversário chutar uma única vez à baliza e nós não conseguimos fazer. Temos que aceitar que a eficácia do jogo também conta, não é preciso chutar muitas vezes. Há equipas, como te disse, chutam 2 vezes, fazem um golo, chutam 3, fazem golos e ganham. Isto tem tudo a ver com aquilo que é a eficácia, mas lamento profundamente se isso aconteceu, e tudo o que seja ações de violência, sou redondamente contra tudo o que seja discriminação, violência. Não devia ser assim, mas como te disse, isso acaba por ser a falência daquilo que é vivermos em sociedade, em respeitar o próximo, sem ter que o ofender, ou porque ele tem mais, ou porque o clube ganhou, enfim. Mas tem a ver com coisas que eu já falei, e acredito que com o tempo, com a educação, isso vai melhorar. Em relação ao resto, sim, o planeamento está feito, e vocês no devido tempo irão saber. Os jogadores, todos eles têm contrato, portanto ninguém vai embora se não quiser, tanto seja qualquer dos jogadores que vocês falam. Mais do que falar nisso, é falar da nossa entrega, falar da nossa qualidade, falar daquilo que é a nossa resiliência e da qualidade de jogo que foi hoje, e na minha opinião da qualidade de jogo que tivemos até o momento em que o Rocha foi expulso. Mas enfim, estamos com uma série 15 jogos onde perdemos 2 e vamos lutar até ao fim, mas sabendo que acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete, e se temos que nos queixar de alguém é de nós, porque no jogo que tivemos em casa todos não fomos competentes o suficiente para, daquelas 4 ou 5 oportunidades que tivemos primeiro com o nosso adversário, e não consegui fazer uma, e na primeira vez que o nosso adversário fez golo. Aliás, foram 3 golos de bola parada, escanteio, tiro de meta e outro escanteio. Abel, Nicolete da ESPN. Hoje foram 31 finalizações do Palmeiras, 9 defesas do goleiro. O Palmeiras é o time que mais finaliza no campeonato. E essa questão que você cita, até a eficiência, não foi é um fato isolado, é um fato que aconteceu durante toda a temporada. Que explicação que você acha que está acontecendo isso muitas vezes esse ano? No último jogo contra o Atlético Goianiense, você citou muito bem o lado mental. Realmente é ansiedade, é esse lado mental que pesa nesse momento, ou que pesou no Palmeiras na temporada, ou você vê outra explicação? Olha, o meu estilo de jogo reflete-se no meu estilo de treino, dinâmico e objetivo. A minha função como treinador, isso deixa-me orgulhoso, muito orgulhoso, é que a minha equipa consiga levar a bola até o último terço e criar. O resto é a qualidade dos meus jogadores e a capacidade e a calma que eles têm ou não têm de fazer golo. Como disseste bem, e vamos sempre bater na mesma tecla, o Palmeiras é a equipa com mais golos marcados, certo? Então, em relação a isso, estou muito contente e muito satisfeito. Portanto, se formos falar especificamente desse aspecto, podemos melhorar sempre, mas esse não é, quando eu faço o resumo da época toda, esse não foi o aspecto. Eu digo-te qual foi. O aspecto este foi o ano que mais vezes o Palmeiras jogou fora do Allianz Parque. Sabias disso? Sabes que derrotas nós tivemos a jogar em casa? Botafogo e 2 em Barueri. Esse foi um dos nossos problemas, não jogarmos em casa no Allianz Parque, os nossos torcedores. Esse foi um dos nossos problemas este ano. Em relação à produtividade, quero eu acho que o ano passado fomos a melhor ataque outra vez, há 2 anos fomos o melhor ataque, acho eu. Portanto, 3 anos seguidos com o melhor ataque, e vocês querem criticar a forma como nós atacamos, é quem não vê o futebol como deve ver. Portanto, nós temos que o ver como um todo. Dá-me muito gosto e muito prazer o estilo de jogo que nós temos. É um jogo, se quiseres, dinâmico, direto, e se quiseres acrescentar nestas duas, agressivo. É isso que eu gosto de ver nas minhas equipas, é isso que elas fazem. Se vamos fazer mais golos ou menos, vai depender da inspiração dos nossos jogadores no momento de meter a bola lá dentro. Agora, digas o que disseres ou digam o que disseres, o Palmeiras é o melhor ataque.
Vamos ao Estevão. Ele tem 13 gols, é o terceiro do campeonato, 30 jogos no Campeonato Brasileiro, 9 assistências, ele é o segundo. Que beleza, não? 22 participações em gols, 38 finalizações certas, ele é o primeiro. 175 ações na área rival, ele é o primeiro. E também é o primeiro em vitórias garantidas com gol assistência. 8, né? São 24 pontos aí do Palmeiras que passam pelos pés do Estevão. Vem pra cá. E é quem se salva nesse ataque? Não acho que seja só o Estevão, não. Até porque só o Estevão não levaria o Palmeiras a... Talvez a gente está comentando aqui, né? Provavelmente a melhor campanha de um vice-campeão nesse pontos corridos com 20 clubes. Só que eu acho que ele é muito. Os melhores momentos do Palmeiras foram com o Estevão. Os piores momentos do Palmeiras foi quando o Estevão não teve a disposição. Então, claro que a gente faz essa relação. Agora, quando a gente para fazer uma projeção, quem acharia que o Flaco poderia ter o ano que teve, quando a gente começava aquele debate lá de janeiro, de projeção, quem vai ser, quem não vai ser? O Estevão potencializa muito o time, porque gol e assistência ele está passando para alguém. Acho que o Veiga teve bom momento. Agora, é difícil, o menino não tem 18 anos, né? O Estevão tem 17 anos e 8 meses. E ele surge aí muito provavelmente como grande nome desse campeonato brasileiro. Então, não falar do Estevão, hoje o campeonato está aberto para o Estevão. Hoje o campeonato não acabou por causa de um gol muito bonito do Estevão. Então é claro que você precisa passar muito por ele, contribuição de outros que passam pelo jogo dele. Agora, a minha dúvida que fala ano passado teve o Hendrick, esse ano teve o Estevão. Ano que vem não sinaliza que vai ter um outro nome desse porte aí. Seja com a letra E ou não. Não tá surgindo exatamente alguém que vai salvar a lavoura. E aí sim você vai começar um debate, investimento e tudo mais, só que é bom frisar. O trabalho do Palmeiras do ano não pode ser classificado como ruim especificamente no Campeonato Brasileiro. A gente está virando para falar que o Botafogo vai ser um campeão que não perde desde agosto. O Botafogo tem 3 times ali na cola dele, a gente pode falar. Inter, Flamengo e Palmeiras. Ele ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras, ele ganhou os 2 jogos contra o Inter, ele ganhou os 2 jogos contra o Flamengo. Então, assim, a gente precisa ponderar também quem é esse campeão brasileiro. Não é que estava tudo na mão do Palmeiras e ele deixou perder. Não é, por exemplo, a história do Campeonato Brasileiro do Botafogo no ano passado. Agora, é difícil tirar... É o Palmeiras do Estevão esse ano. É o Palmeiras do Abel essa época, mas esse ano é o Palmeiras do Estevão. Mas acho que ele potencializou muita gente, não foi só ele também. Fala, Belo. Eu penso o contrário. Eu acho que o Estevão carregou. Obviamente que o forte do Palmeiras é o jogo coletivo, o trabalho do treinador, isso tudo eu nem questiono. Mas tudo isso sem o Estevão não teria permitido o Palmeiras chegar na última rodada com alguma chance de disputa de título. Qualquer outro jogador, sendo bem claro, do meio para frente, vou nem falar para de trás, porque acho que os laterais do Palmeiras esse ano renderam menos do que podem. O Gustavo Gomes teve a sua pior temporada do Palmeiras. Os volantes do Palmeiras não se firmaram. O Palmeiras já teve Zé Rafael como destaque, já teve Danilo como destaque. Pegando outras temporadas, teve até o Gabriel Menino num período de temporada sendo decisivo, no jogo contra o River Plate, por exemplo. Meias também abaixo. Então, Rafael Veiga oscilando. Qualquer outro jogador nessa temporada teria sido substituível. O Estevão é insubstituível, porque nos momentos em que o time não funcionou coletivamente, ele conseguia individualmente mudar a cara do jogo. Isso para não entrar nos aspectos indiretos do jogo, que, por exemplo, você tem que dobrar ou triplicar a marcação no Estevão, que pode deixar espaço para outro jogador. Não estou nem entrando nas questões táticas. Então, eu repito, parte do jogo do Palmeiras é o jogo coletivo, mas se o Palmeiras tem alguma chance de título, se o Palmeiras brigou pelo campeonato, é porque teve o Estevão. Esse ano o Palmeiras tem um jogo coletivo forte, mas, assim, usando, obviamente, uma forma de falar do futebol, porque não é isso literalmente. Estevão mais 10. Mas só uma questão semântica. A sua pergunta foi, o Palmeiras é só o Estevão? Isso. Não. O ataque do Palmeiras é só o Estevão. Tem sempre 11 em campo. Olha sobre o ataque. O ataque do Palmeiras é só o Estevão. Não dá pra ser literal. Se você acha, se o Flaco tem mais 20 gols no ano, se o Veiga tem mais 20 gols no ano, falar que o ataque do Palmeiras é só o Estevão, o Palmeiras está onde está e briga pelo título até a última rodada por conta da excelente fase do Estevão. Agora, falar que só teve o Estevão no ano... o Flaco não jogou esse ano? Não, no Campeonato Brasileiro especificamente. É evidente que a diferença do Estevão para os demais foi bem grande. É só o Estevão, não é isso, eu acho. O Veiga acho que fez um bom campeonato, fez uma boa temporada. É verdade, ele teve um momento de baixa e aí o Maurício entra porque estava jogando bem também naqueles momentos. Eu também acho que fez uma boa temporada. Ninguém teve a regularidade que o Estevão teve, isso é evidente. O Estevão fica só até o meio do ano, esse é um problema. Por causa de tudo isso que você falou, ele vai embora. Exatamente.
porque ele é um fenômeno, ele é completamente fora da curva pro futebol brasileiro, completamente fora da curva, e não à toa ele vai embora, e acho que assim, esse é engraçado que o Abel ficou bravo com a pergunta do Nicoletti, mas sinceramente, o Abel fala todo jogo, depois de todo jogo ele reclama da eficiência do seu ataque, e de fato não é um ataque eficiente, e aí tudo bem, ele usa, foi o melhor ataque do campeonato. Isso é meio louco, o ataque não é eficiente, mas é o melhor do campeonato. Mas são os outros, por quê? Mas aí que tá, por isso que eu digo que essa loucura também da reformulação geral, de mandar metade do elenco embora, tal, não faz sentido, porque se você tem o melhor ataque do campeonato e mesmo assim você reclama da eficiência porque você faz poucos gols de acordo com o número de finalizações que você tem, que também é o maior do campeonato, não é que está tudo errado. Agora, apesar desses elogios que podem ser feitos ao Palmeiras, não dá para comparar o Palmeiras dessa temporada com o que o Botafogo fez nessa temporada. Então, a tabela de classificação está colocando o Botafogo 3 pontos à frente do Palmeiras, e o negócio é o seguinte, né? Estou até com ela aqui aberta. A situação do Campeonato Brasileiro, meus amigos, é simplesmente a seguinte. Vou até abrir a tela com vocês aí. Vocês estão vendo comigo aí, né? A classificação do Campeonato Brasileiro está dessa seguinte maneira aí, ó. O Botafogo 76 pontos e 22 vitórias. O Palmeiras 73 pontos e 22 vitórias também. Pronto. O que acontece? Aí vem o Flamengo com 69, o Inter com 65 e o Fortaleza com 65. Os dois perderam os 2 últimos jogos. Estavam embalados, especialmente o Inter estava embalado. O Fortaleza estava vindo daquele jeito, né? Aquele banho-maria. O Internacional passou o Fortaleza, passou todo mundo. Aí na última rodada o Flamengo passa o Internacional com a vitória, né? Na verdade passou até antes, né? Passou até antes. E o Inter perdeu 2 jogos, né? Não foi antes, não. O Inter foi na última rodada mesmo, né? Chegou a 66, é isso aí. Passa o Inter, faz 66, ganhou do Criciúma e ajudou o Fluminense. Olha só, o Flamengo ganhou do Criciúma sem precisar e ajudou o Fluminense. Por que o São Paulo não pode fazer, não pode ter a mesma postura decente que o Flamengo teve? Porque com a derrota do Criciúma para o Flamengo, o Fluminense só precisa de um empate. Praticamente. Quer dizer, mais ou menos, né? Vai depender do Bragantino e Atlético Paranaense também, né? Não pode esquecer dele, né? Porque ele também está com 38 pontos. E se o Red Bull ganhar do Paranaense na baixada, vai a 41 pontos, passa o Fluminense, por enquanto, né? Mas se o Fluminense empatar... Mas o Red Bull, se empatar em pontos com o Fluminense, está ferrado, porque o Fluminense tem 2 vitórias a mais. Se o Fluminense empatar com o Cuiabá, o Red Bull não passa ele nesse jogo. É que no último jogo, se o Fluminense perde para o Palmeiras e o Red Bull ganha o último jogo, o Red Bull e o Criciúma também, né? Só que o Criciúma só tem mais um jogo, né? O Criciúma não passa mais, né? Quem pode passar é o Red Bull, porque o Red Bull ele tem um jogo a menos, né? Red Bull e o Paranaense vão jogar. Na verdade, o Criciúma, como jogou nesta quarta-feira, ele já perdeu um desses jogos. Só tem mais uma rodada para ele, só tem mais 3 pontos em disputa. Agora, Fluminense, Paranaense e Bragantino ainda tem 2 jogos, 6 pontos em disputa para cada, né? Então eles ainda têm chances ainda de... O Cuiabá, inclusive, né? Foi o Fluminense e Cuiabá. Cuiabá é a lanterna atualmente, que o Goianiense ganhou do Fortaleza. Aí tem aqui o Mineiro e tal. O Mineiro tem chance nenhuma de cair, não. O Paranaense que pode cair se perder pro Red Bull, e o Red Bull ganhar o último jogo, e o Fluminense ou o Criciúma ganhar o último jogo, especialmente o Criciúma, né? Ganhar o último jogo. Na verdade, esses dois vão ter que ganhar, né? Pro Red Bull cair. Na verdade, nem precisa ser o Red Bull, né? Tem que ser um desses 3 aqui, o Fluminense, Criciúma e... 2 desses 3. Fluminense, Criciúma e Red Bull. Se 2 deles fizer mais pontos que o Paranaense, praticamente o Paranaense vai passando no rebaixamento. Só que eu não acho que o Paranaense vai perder pro Bragantino além da baixada. Foi o tempo, né? Foi jogos que eles perdiam jogos em casa. Agora eu acho que eles vão ganhar. Se bem que o último jogo lá foi empate, né? E acho que um deles foi em casa, né? Então, tudo pode acontecer. Mas aqui, Botafogo 76, Palmeiras 73. Os dois 22 vitórias. O Botafogo tem um gol a mais de saldo que o Palmeiras. O Palmeiras tem menor ataque, 60 gols contra 57 do Botafogo. Defesa não é a melhor, porque o Botafogo tem a melhor, tomou 28 gols. O Palmeiras, deixa eu ver aqui, é a segunda melhor defesa aí, com 32 gols sofridos. Olha só, em 4 gols apenas de diferença aqui. Realmente as campanhas muito próximas, muito parecidas. Por detalhes aqui, podemos dizer que o Botafogo está à frente por detalhes.
São muito parecidas as campanhas. A diferença aqui, as vitórias são as mesmas. O problema aqui é que o Botafogo perdeu menos, perdeu 5. Ou seja, ao invés de perder jogos como eles perdeu, o Palmeiras perdeu 3 jogos, em vez de perder, ele deve ter empatado, né? Em vez de perder os 3 jogos aqui a mais, eles empataram esses 3. É o que pode ter... não, né? Foi o que aconteceu. O Palmeiras perdeu jogos que perdeu com 0 pontos. E o Botafogo fez 1, 2, 3. É os pontos a mais que ele tem. É o Cuiabá, por exemplo, o Criciúma, por exemplo, e o próprio Vitória, que ele poderia ter perdido e estaria hoje com 73 pontos. O Palmeiras estaria líder há muito tempo, mas ele conseguiu ainda assim segurar o empate. Esses 3 jogos, por exemplo, em caso que ele poderia ter perdido, ele não perdeu. Se tivesse perdido, o Palmeiras era campeão. O Palmeiras estaria na frente aqui para ser campeão. Talvez já era, né? Contra o Cruzeiro agora, talvez já fosse. E se não fosse, seria domingo contra o Fluminense, com certeza. Ele estaria, seria no domingo, porque os 2 estariam aqui com 73 pontos, mas o Fluminense conseguiu empates em casa aí. E até fora contra o Atlético, foram importantíssimos esses pontos que ele foi conquistando. Por isso que às vezes, quando a coisa está ruim, você tem que tentar pelo menos não perder o jogo para ter o mínimo de derrotas possível. Geralmente o campeão é o time que tem menos derrotas. E aqui, ó, os números não mentem. O Botafogo tem 5 derrotas, Flamengo, Palmeiras, Internacional e Fortaleza. Todos os 4 times aqui na cola do Botafogo têm 8 derrotas. Todos eles. Você vê, o Inter e Fortaleza tinham 6 derrotas. E até isso empatou. Eles perderam 2 jogos recentes aí. O Flamengo também tem 8 derrotas, o Palmeiras tem 8 derrotas. Ou seja, gente, o Botafogo já é campeão brasileiro. Questão só de protocolar aí, de esperar o jogo de domingo lá do Rio de Janeiro acabar. Porque não adianta o Palmeiras ganhar e o Botafogo não perder. Né? No próximo vídeo aí eu vou falar mais sobre essas possibilidades. Então deixe seu like, seu comentário aí. Prepara para já ir clicando aqui também no próximo vídeo que já está aparecendo aqui na tela final. E avante palestra!